Sim, eu cheguei aqui em 2006, eu vim para me formar em arquitetura, mas escolher o Brasil tem a ver com essa presença africana muito forte no Brasil, né? E eu queria encontrar esse saber africano, essa experiência africana que se deu fora da África, através desse processo transatlântico que sequestrou os corpos africanos e vieram com saberes deles, né, para poder participar de um processo em que os corpos eram controlados, produziam excedente para um processo produtivo, econômico, colonial. Mas ao chegar no Brasil, então eu vim identificar essas formas de alternativa que o corpo negro teve de produzir conhecimento e cultura a partir de um confinamento e de uma opressão colonial, né? Esse é um dos questões muito importantes, que são esses saberes que me faltava para eu poder de alguma forma dialogar e fazer uma ligação em relação com o continente. Eu tive muitas traumas quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, até me adaptar. A minha adaptação no Rio de Janeiro, ela também passou por um processo de desumanização. O porquê? Porque eu encontrava corpos negros jogados na rua, né? Há um ideal do que é ser humano. Esse ideal do ser humano é concebido também num contexto de epistemologia europeia, mas no entendimento de bom senso do que é ser humano, tanto no sentido de afetivo, de relação sobre o espaço, nós passamos por um processo de desumanização para que possamos adaptar com uma cidade como essa. Cidade que você vê pessoa largada na rua, abandonado, você não consegue levar para casa para amparar, mas você vivencia dia a dia dessa cidade. Nenhum ser humano pleno no contexto de cidadania que reivindicamos consegue naturalizar e vivenciar tranquilamente essa cidade. Então, eu vivenciando essa cidade hoje, eu admito que eu passei por um processo de desumanização também e de descomprometimento, em parte com causa social, senão talvez eu teria me suicidado ou abandonado essa cidade. Então, isso mostra traumas que a gente também vivencia na cidade e quanto também nós somos contemplados, colaboramos involuntariamente com esse dia a dia, né, da cidade. Mas tem algumas questões importantes que eu quero trazer como forma de alternativa, né, nesse espaço que a gente vai verificar mais adiante, que podemos falar como manifestação fugitiva de um processo de colonização sobre o espaço da cidade, ou então de uma forma insurgente de se manifestar, que eu não diria nem rebeldia, mas que eu diria uma outra lógica de conceber a cidade que, de alguma forma, era diferente da lógica imposta de forma colonial pelo poder público. Se, por um lado, a cidade é normatizada de uma forma opressora, por outros corpos que resistem à cidade e que empregam na cidade suas formas de saberes, que de alguma forma contribui para cada vez mais reforçar um sentido sobre eles que é apagado cada vez mais pelo poder público, ele vai nos dar outras formas de vivenciar a cidade. Por exemplo, as pessoas vivem na cidade, na rua, né? E essa rua, no contexto africano, ela é muito importante, porque na verdade na África, que veio para o Brasil, a gente tem rua como a principal referência de contemplação. Mas aqui na diáspora, o corpo negro acabou escolhendo como alternativa involuntária a rua, porque ele foi obrigado a ir para a rua, né? Ele foi despejado dos direitos de propriedade, de casa, então ele vai acabar ficando na rua. Então a gente vê esses dois sentidos da rua. Então, como tratar a rua? A rua é casa. Tem gente que vivencia a rua como casa. Então, a intervenção sobre o espaço de cidade, ele tem que começar a pensar que essa rua é vivenciada como as pessoas vivenciam dentro das suas casas. Mas uma questão importante que eu sempre trago, quando se fala muito da pequena África, nós já vimos que tem saberes africanos na imagem da cidade,
no qual não teve uma releitura que reivindica o pertencimento desses saberes na produção de imagem da cidade. Nós também vimos que tem contemplação escultural negra que faz desse espaço um espaço vivenciado importante, mas esses elementos elas estão sendo vendidos para um projeto de turismo, né? Então aí que tem uma questão muito importante. Quando saberes e contemplação negra valorizam a pequena África, e a pequena África é vendido como turismo, mas em termos de propriedade, todas essas propriedades ainda pertencem a famílias descendentes europeias. Não adianta a cultura negra valorizar esse espaço que vai ser vendido se a propriedade continua com as famílias descendentes europeias, porque eles é que vão acabar ganhando financeiramente. Então não tem como reduzir o debate da pequena África apenas a essa contemplação de valorização cultural que é vendido pelo turismo, sem discutir questão da propriedade. O corpo negro, ele sofre opressão e sofre racismo a cada vez que sair para a rua. Eu sempre falo isso, parece brincadeira, mas nem tanto. Se um negro ligar TV, ele sofre racismo. Se ele sair para a rua, ele sofre racismo de alguma forma, porque a narrativa que disputa essa rua, o controle, a forma como ele é concebida, a gestão, ele cada vez mais traz elementos que nega as formas de afirmação e vivência do corpo negro. Então o corpo negro ele sempre vai ser reduzido na rua. Uma das formas de alternativa, né, de vivenciar esse espaço como potência é aglomerar a cada vez mais com outras comunidades negras e a gente acaba ficando junto. Ficar com pessoas negras num espaço, na rua, é uma forma que eu encontrar de me fortalecer, porque desvinculado a gente acaba tornando muito frágil, porque a rua não é concebida para a gente, né? Então, essa questão de pequena África deve ser levada em conta, porque o que acontece é que se eu quiser abrir um restaurante aqui, eu vou ter que alugar de uma família branca que vai me cobrar 25 mil, por exemplo, de aluguel mensal. Eu não vou ter. O que vai acontecer é ele abrir restaurante, apropriar da minha cultura e eu ficar como funcionário e ele ganhar renda na minha cultura e na forma de aspecto de valorização da cultura negra sobre esse espaço.